Olá, meu prezado irmão e meu prezado amigo. Esse vídeo eu quero fazer com todo o carinho, porque neste vídeo eu quero mostrar as razões por que eu tenho dito que Jesus voltará no ano 2031. Jamais eu diria algo que eu não tivesse um fundamento. Estou com 50 anos, não tenho mais idade para estar balbuciando palavras sem sentido, a não ser que estivesse com Alzheimer. Graças a Deus minha cognição está ótima, minha memória também. Então, quando eu digo que Jesus voltará em 2031, não digo porque eu ouvi de outro. Eu fui pesquisar, eu mergulhei a fundo, eu perdi madrugadas inteiras, se é que eu posso dizer perder, estudando a Bíblia. Mas eu passei madrugadas inteiras estudando o assunto. E de todo um jeito, eu não tinha como fugir desse ponto da profecia, de que o ano 6000 no calendário bíblico termina no ano 31, 2031, melhor dizendo, né? Da nossa era. 2031 daqui a 7 anos. Então, daqui a 7 anos, fecha-se 6000 anos, segundo as profecias. Minha primeira base começa em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, onde está escrito: E nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a sua trombeta, a sétima, né? Obviamente, o sétimo anjo toca a sétima trombeta. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, será revelado o mistério de Deus. Cuidado com as traduções. Algumas traduções dizem será consumado o mistério de Deus. Não. Na minha tradução aqui, ela diz será revelado o mistério de Deus. Então a pergunta a ser feita é: o que é o mistério de Deus que seria revelado na voz do sétimo anjo? Aí você vai ao livro Desejado de Todas as Nações, da profeta Ellen White, e ela diz lá: o exato tempo da volta de Cristo é o mistério de Deus. Como nós acreditamos, adventista do sétimo dia, que a profeta Ellen White foi inspirada por Deus, então os livros dela complementam a Bíblia. Não substituem a Bíblia, complementam a Bíblia. Então veja, se em Apocalipse 10, o verso 7, está escrito que o mistério de Deus seria revelado, o mistério que ele anunciou, que ele pregou por meio dos profetas, dos seus servos, a pergunta é: que mistério é este? Aí precisamos do complemento. O tempo exato para a volta de Jesus é o mistério de Deus. Então, este mistério seria revelado na voz do sétimo anjo. E quando se deu a voz do sétimo anjo? Desde 1844. Quando lemos o contexto, o capítulo 10 fala de um livrinho que foi dado para João comer e diz que na boca foi doce, mas no estômago foi amargo. E todo adventista sabe que isso se trata da profecia de 1844, em que Guilherme Miller, junto com o povo do Advento, como foi chamado, ele pregava que Jesus voltaria em 1844. Né? Só que isso não aconteceu, houve uma grande decepção. Foi gostoso pregar sobre a volta de Cristo, dizer que ele estava voltando, mas como ele não voltou como esperado, foi amargo para aquelas pessoas que o aguardavam. Então todos sabem que o contexto é 1844. Então este anjo começa a sua voz em 1844, o sétimo anjo. Por quê? Porque a trombeta sexta, ou a trombeta do sexto anjo, já tinha sido tocada. Todo adventista que estuda a Bíblia, que estuda a profecia, sabe que em 1840, né, se cumpriu a sexta trombeta. A sexta trombeta foi tocada no momento em que os turcos otomanos se rendem aos reis da Europa. Ali foi o tocar da sexta trombeta. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, que todo adventista do sétimo dia sabe que a sétima trombeta é a própria volta de Cristo, entre a sexta e a sétima, na voz do sétimo anjo, antes que ele estivesse para tocar sua trombeta, que é a sétima, a volta de Cristo, seria revelado o mistério de Deus. Que mistério é esse? A volta do próprio Cristo. Momentos antes da volta de Cristo, seria revelada para a igreja, né, o momento exato da sua volta, ou melhor, o tempo exato da sua volta. O dia e a hora ninguém sabe. Ellen White diz que será proclamado o dia e a hora da volta de Cristo na voz de Deus. Isso em algum momento
já no soar da 7ª trombeta, o Pai revelará o dia e a hora da sua volta. Diz Ellen White, está nos primeiros escritos isso. É só você ler, ok? A voz de Deus. Enquanto que, antes da 7ª trombeta, seria revelado o mistério de Deus. O mistério de Deus é o exato, o tempo exato. Não o dia nem a hora, mas o tempo. E tempo nas profecias diz respeito a anos. 1260 anos, sabemos que ali são tempos definidos, há 70 semanas, semanas de 7 anos, semana de 69 anos, semana de 62 anos, tempos. Ano na Bíblia diz respeito a tempo, ok? Paulo lá em Gálatas, no capítulo 4, versos 4, ele diz, e vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude do tempo. Então, o tempo para a vinda de Cristo como uma criança foi anunciado pelos anjos, né? E não tenha dúvida que o tempo para a sua vinda como rei em glória também estaria nas profecias, mas como um mistério velado para o tempo correto. Então, quando você lê em Atos, capítulo 1, versos 7, aproximadamente 7 e 8, se não me foge a memória, ou é o 7 ou é o 8 agora no momento, o que é que está escrito que Cristo falou para os discípulos? O que ele disse para os discípulos? Não vos compete saber os tempos e as eras que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Então, Deus reservou, o Pai reservou este momento para ser revelado por Ele mesmo. Veja, então, o tempo exato da volta de Cristo, Deus, o Pai, por sua autoridade, reservou para Ele revelar. Então chegou o tempo, meu amigo. Esse anjo, que diz o Apocalipse 10, verso 7, revelaria o mistério de Deus momentos antes, quando ele estivesse já para tocar a 7ª trombeta. O que mostra que essa revelação seria próximo ao acontecimento. Ou seja, revelaria o acontecimento nas imediações, próximo ao próprio acontecimento. Então, 7 anos antes, está sendo revelado agora a volta de Cristo para 2031. 7 anos antes. Não é à toa o número 7. Ele está em toda a Bíblia. Então, 7 anos antes da volta de Cristo, seria revelado para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja. Porque para o mundo pouco importa se Jesus vai voltar daqui a 100 anos ou se Jesus vai voltar amanhã. Para o mundo pouco importa. O mundo não tem interesse, vai continuar nas trevas, né, sempre. Mas para a igreja não. Amós capítulo 3, verso 7, o que é que está escrito? Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Não foi para a época dos patriarcas, não foi para a época dos discípulos, não foi nem para a época de Ellen White, que viveu há 160 anos, mas é para a nossa época. Nós que vivemos os últimos instantes do fim de todas as coisas. Nós que vivemos os últimos instantes do fim da linha profética. Como não seria Deus injusto não avisar a sua igreja os momentos finais da sua história, da história da igreja? Está escrito, ele mesmo prometeu, eu não farei nada sem avisar os servos, os meus servos, os profetas. Sim, os patriarcas eram servos de Deus, eram profetas, mas não era para a época deles. Os discípulos eram servos de Deus, eram profetas, inclusive esperavam Jesus voltar naquela época, mas não era para a época deles. Ellen White era serva de Deus, os pioneiros eram servos de Deus, mas não foi para a época deles. Mas Deus reservou agora, porque nós, eu e você que está me assistindo agora, nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos o povo que verá com os próprios olhos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós somos o povo do tempo dos 144 mil, gente. Está escrito que os 144 mil não passarão pela morte, verão a Cristo em vida. Nós somos este povo. Então essa verdade hoje está sendo revelada para a igreja. E a igreja não pode simplesmente negar essa verdade, citando textos que já não têm mais a mesma aplicabilidade que tinham para a sua época, como por exemplo Mateus 24:36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Gente, se houve um tempo em que não se poderia saber a volta de Cristo, o tempo exato da volta de Cristo, esse tempo já passou, gente. Não é mais o nosso tempo. Nós estamos vivendo os últimos momentos para a volta de Jesus. E ele está revelando o tempo. Vai chegar um momento que ele vai revelar o dia e a hora. O Pai vai revelar o dia e a hora.
nesse momento nos está sendo revelado o tempo 2031. Daqui a 7 anos, precisamente, Jesus volta nas nuvens do céu. Que dia? Não sei. Não sei que dia. Que horas? Também não sei. Mas o que eu sei é o tempo. E isso nos foi revelado. Quando algum pastor disser para você, não, ninguém pode revelar o tempo da volta, nem o tempo da volta de Cristo. Esse pastor, infelizmente, está caduco. Esse pastor, infelizmente, está debaixo da letra. E a letra mata. As profecias são dinâmicas. Me diga como ele explica a passagem de Apocalipse 10, verso 7. Os dias da voz do sétimo anjo. Como ele explica aquela profecia? Qual a interpretação que ele dá para ela? Então ele está, infelizmente, perdido no tempo. Mas os que são de Cristo, os que estão em Deus, os que estão em comunhão, os que estão vigilantes, claro que saberão. Está sendo revelado. Apocalipse 3:3. O que é que Jesus disse? O próprio Jesus falou. Se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão, e você não saberá o dia em que virei sobre ti. Percebe? Então, Jesus vai vir como um ladrão para os ímpios, para aqueles que não vigiam. Para a igreja, não. Para a igreja de Deus, vai ter o privilégio de se saber o tempo da volta de Jesus. Você acha 7 anos muito ou pouco para a volta de Jesus? Você acha que seria um privilégio poder saber o tempo para se preparar? Ou você vê alguma heresia em Deus revelar o tempo para a sua igreja? Há alguma heresia na revelação da verdade? Mas tem pastores, tem ministros que ainda querem viver nas profecias passadas. As profecias passadas já tiveram seu cumprimento. Agora, nós temos que estudar as profecias reveladas. E o capítulo 10 de Apocalipse está dando essa revelação de que Jesus voltará no ano 2031. E por que Jesus voltará no ano 2031? Porque nós estamos no final dos dias da voz do sétimo anjo. Ele está prestes a tocar a sua trombeta. Se você quer saber em que momento específico da linha profética você se encontra, é em Apocalipse 10, verso 7. Não é em outro período, é neste. Entre a sexta e a sétima trombeta e no final deste período. Porque a palavra diz, e quando ele estiver para tocar a sua trombeta, será revelado o mistério de Deus. Então, agora, Deus está usando vasos, Deus está usando pessoas, Deus está usando profetas desses últimos dias para falar à igreja, para advertir a igreja, para avisar a igreja que nós só temos 7 anos. Então, o Espírito de Profecia está mentindo. Como eu sei que verdadeiro é Deus e mentiroso todo homem, então eu afirmo exatamente o que Ellen White diz aqui. Que foi dado a Satanás 6.000 anos. E para 6.000 anos só faltam apenas 7 anos. Nós estamos agora em 2023, em 1993, perdoe-me, 5.993 anos da história do pecado, desde o momento em que Adão caiu. Desde o momento em que Adão caiu. Ou seja, até Cristo foram 4.000 anos. E depois de Cristo já estamos em 1993 anos. Faltando 7 anos para se fechar 6.000 anos. 4.000 até Cristo, 2.000 de Cristo até a sua volta. Então, esteja pronto. Porque ou você queira ou não, ou você aceite ou não, Deus está te avisando. Daqui a 7 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, nosso Senhor está voltando nas nuvens dos céus para vir buscar aqueles que creem e aqueles que o aguardam para a salvação. Que Deus possa ser contigo. Amém.